Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Tenhamos todos uma boa noite e uma boa palestra hoje. Então vamos começar com o livro pelo espírito de Clayton Levy, Os Convites de Sheila. Tempo e oração. O tempo traz a oportunidade, a ação transforma em progresso. O tempo amadurece, a ação alimenta. O tempo alivia e a ação fortalece. Seja qual for a dificuldade, confie no tempo e age no bem, porque todo o tempo é de aprender e toda a ação do bem é garantida de paz e consciência. 3 atitudes. Se te encontras em tratamento espiritual na casa espírita, há 3 atitudes que podem te ajudar. Tentar situar os pensamentos nas faixas do equilíbrio mental. Ninguém deixa as zonas de sombras sem esforço próprio na conquista da luz. Dedica alguns instantes diários à prece e à reflexão, a fim de favoreceres o teu mundo interior. Busca sair das emoções negativas. O pranto que desabafa é justo, mas cultivar a mágoa indefinidamente é inútil. Destina alguns momentos à leitura edificante ou ao diálogo esclarecedor, a fim de te fortaleceres por dentro. Procura, na medida do possível, dedicares algumas horas no campo da ação do bem. O auxílio aos mais necessitados coloca em movimento as forças do espírito que desenvolvem resistências morais. Simples gesto de amor pode consolar ou ajudar inúmeros corações. Por certo, a casa espírita trabalhará para que recobres o equilíbrio. Não te esqueças, porém, de realizares o que podes e deves em favor da própria felicidade. Boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Convidamos a todos então agora para
nos concentrarmos em Deus, naquilo que viemos buscar aqui no Centro Espírita Caminho de Luz, para a nossa harmonização antes da exposição e da palestra. Senhor Deus, Senhor de nossas vidas, muito obrigado pelo tempo que temos, obrigado pela oportunidade deste encontro, obrigado, Senhor, pela proteção, pelo ambiente criado, para que todos nós pudéssemos ser acolhidos aqui nesta casa de oração. Obrigado também, Jesus, por ser o nosso guia e modelo, aquele a qual todos nós entendemos e acreditamos ser, na prática, o enviado de Deus para que toda a humanidade possa florescer o reino dos céus no seu próprio coração. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. Te pedimos, ó Pai, que atenda a todos nós nas nossas necessidades, inclusive aqueles nossos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite, mas que também, crendo em Deus, necessitam e carecem de saúde, de leveza, para continuar a sua jornada de desenvolvimento aqui na Terra. Com esse sentimento de gratidão, Senhor, pedimos para dar por aberto a exposição doutrinária desta noite, dizendo que assim seja. E hoje conosco, Laércio, presidente da casa. Deus te abençoe, para que tu possa trazer uma mensagem que aqueça os nossos corações. Obrigado. Uma boa noite a todos, saudações fraternas, uma alegria, podermos nos reunir na Casa Espírita e juntos desfrutarmos das instruções iluminativas desta doutrina. O Consolador que Jesus prometeu para nós. Nosso tema hoje, Jesus, o grande desafio da humanidade. Emmanuel, no livro Caminho da Luz, um recorte, ele vai dizer que rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, diz Emmanuel, ao que nos é dado a saber, apenas se reuniu nas proximidades do planeta Terra por duas circunstâncias. E a segunda vez que isso aconteceu foi quando se decidia a vinda de Jesus ao planeta, à face da Terra, para trazer a lição imortal do seu Evangelho de amor e de redenção, que tanto tem sido objeto de nossas falas, de nossos desafios, do nosso cotidiano.
Quando compreendermos, ou se já compreendemos, que o Evangelho é o próprio Cristo, redivivo, ele, portanto, é a nossa referência maior de comportamento, a ponto de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 625, indaga aos espíritos superiores quem Deus tem oferecido à humanidade de guia e modelo. Ao que os espíritos respondem: Jesus. Daí o mestre ser o grande desafio da humanidade. Esse desafio sem o qual nenhum ser humano no planeta e aqueles que orbitam, estando no mundo espiritual, aguardando para também reencarnar, se ajustarão perante as leis divinas. Sem Jesus, sem esse roteiro, sem esse caminho, sem essa verdade, sem essa vida, como ele próprio diz, ninguém vem ao Pai ou ninguém vai ao Pai, senão por esse código de conduta que é o Evangelho. E essa é uma visão cósmica que devemos ampliar o nosso entendimento do Evangelho. O Evangelho é cósmico, porque ele mostra, apresenta um comportamento padrão de espíritos que já estão numa condição de poder vivenciar o Evangelho do Mestre Jesus. Então Jesus desce, e desce muito para corporificar-se junto a nós e plantar na terra a semente, o programa de amor que é o Evangelho. Diz ele, quando é indagado por um doutor da lei: que fazes na cidade? E ele responde: passo por Jerusalém para a fundação do reino de Deus nos corações dos homens. E é um programa, óbvio, de longo prazo, um programa de amor que tem como proposta justamente essa: a fundação do reino de Deus nos nossos corações. Então é um desafio maiúsculo, é um desafio enorme para o nosso cotidiano. O Evangelho é vivido então e praticado por espíritos superiores, em mundos superiores, porque é um comportamento padrão de fazer o bem pelo bem, servir e amar. Nesses mundos é um comportamento padrão. Ainda nós temos muitas dificuldades de incorporá-lo, de forma que o nosso comportamento padrão corresponda a esse código de conduta que é o Evangelho. Isto porque ainda nos situamos na parte de baixo da escala espírita, quando Kardec vai tratar dela. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai tratar então da escala espírita, na segunda parte. A partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, Kardec vai tratar da escala espírita. E a nossa dificuldade justamente por nos encontrarmos na parte de baixo dessa escala. Vejamos o que diz Kardec, então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, agora sim das leis morais que ele está tratando, né? Quando ele vai trabalhar a questão dos caracteres do homem de bem. Duas questões para sintetizar, né, esse pensamento, essa reflexão que estamos fazendo. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito à hierarquia espírita? Por que indícios? Poderemos reconhecer em nós um comportamento que nos elevará na hierarquia, subir na tabela, subir na escala. Ao que os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal, na reencarnação, representam a prática da lei de Deus.
Olha o desafio quando todos os atos da vida, hoje, na reencarnação que estamos, representam a prática da lei de Deus. A lei de Deus é a lei de justiça, de amor e de caridade. E quando antecipadamente compreendemos a vida espiritual. E hoje nós compreendemos antecipadamente a vida espiritual com a vinda do Consolador, com a vinda do Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, que descortina o mundo espiritual, que a vida segue muito mais além do que a nossa visão acanhada nos limites do mundo físico. Então hoje a gente tem esta visão, esse entendimento da vida espiritual. E também nós vamos lá no Evangelho, no capítulo 17, em que ele vai trabalhar fora da carne. O homem de bem, sede perfeitos. O homem de bem. E é ali que ele faz toda essa reflexão na questão do homem de bem. Então, lá na questão 614, que dá início à terceira parte, as leis morais. E quando nós falamos em leis morais, o que é moral? Dizem os Espíritos, é a regra do bem proceder. Procede bem todo aquele que está de acordo com a lei de Deus. Procede bem. Procede mal todo aquele que está em desacordo com a lei de Deus. Portanto, o nosso descompasso, o nosso ajuste, o desajuste é com a lei divina, com a lei de Deus. E na questão 614 ele começa justamente elucidando essa questão da lei. O que se deve entender por lei natural? Ao que os Espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus. Única, verdadeira, para a felicidade do homem. E olha que interessante. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. E aí, mas alguém poderia perguntar, então, onde está escrita, onde está identificada a lei de Deus? Como as sinalizações da lei de trânsito. Onde está escrita a lei de Deus? Isso está na questão 621 do Livro dos Espíritos, que Kardec formula essa pergunta aos espíritos superiores. E eles respondem: na consciência. Não vamos encontrar em lugar nenhum aí fora. Não é a lei que eu acho que é, ou que aquele diz que é, ou que esse diz que quer. E os espíritos são fiéis a isso, na consciência, desde que fomos criados. A lei divina está como impressa e nos acompanha onde quer que estejamos. Está na consciência. E aí lá no final, na questão 919, estou transitando um pouco nessa terceira parte, Kardec vai perguntar então, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar-se nesta vida e resistir à atração do mal? É interessante. E ele fala qual o meio prático. Aí pegamos isso para dizer, não é teoria, não é teórico. Né? O que nós estamos fazendo aqui, estamos refletindo teoricamente sobre o tema. E Kardec pergunta, qual o meio prático? Um filósofo da antiguidade já responderam, já nos disseram, conhece-te a ti mesmo. Então, o homem vasculha o macro e o microcósmico, mas não se deu ainda o trabalho
a aventura de mergulhar para dentro de si e descobrir as potencialidades que residem na sua intimidade. Então, o meio prático é dizer: conhece-te a ti mesmo. Como? Como que cada um de nós vai conhecer a si mesmo? Como fazemos isso? Ou como podemos fazer isto? Vamos na obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 17, os bons espíritas. Os bons espíritas. E tem uma mensagem, e Kardec vai dizer: reconhece o verdadeiro espírita ou cristão pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações, as suas más paixões. E aí está uma dica para a gente observar quais são as nossas más paixões, as nossas más inclinações. E toda a má paixão, toda inclinação má, gera em algum grau sofrimento. E Kardec vai dizer: pelo esforço que nós fazemos diuturnamente para dominar essas más inclinações. E o que temos para hoje? Para nos ajudar a transitar no vasto oceano íntimo e descobrir-se dentro de si o reino que Jesus veio fundar. Temos hoje o Cristo. Felizmente, temos o Cristo. Jesus é o grande desafio. Minuto a minuto, seguir o Cristo, diz Raul Teixeira, não é para quem quer, é para quem pode. É para quem decide, é para quem escolhe segui-lo e incorporá-lo às suas lições no seu íntimo. Não é da boca para fora, é prático, é o meio prático, como Kardec apontou na questão, porque ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Não sairemos daqui, vai dizer, sem pagar o último cêntimo, sem resolver os últimos problemas da nossa condição espiritual inferior. E continuaremos até que isso aconteça, o tempo que for necessário nas reencarnações sucessivas concedidas, pela lei divina. Então, Jesus Cristo, jamais igualado, ele é o nosso grande desafio do dia a dia, tal que os espíritos superiores vão responder a Kardec, então, na questão 625, que ele é o nosso guia e modelo de comportamento para todos nós. Se a gente pudesse, numa situação em que vamos utilizar o nosso livre-arbítrio, e nós constantemente estamos o utilizando e fazendo escolhas nas nossas vidas. Quando tiver uma situação mais delicada, se perguntássemos a nós mesmos o que Jesus faria diante dessa situação, muito provavelmente vamos ter uma inspiração. Não vamos ter a atitude igual do Cristo, porque o Cristo é um espírito puro. Mas teremos a inspiração para a melhor escolha da circunstância que se apresenta para nós. Então Jesus é esse tipo mais perfeito, que é um espírito puro que vem até nós nos mostrar o caminho. Emmanuel vai nos dizer que Jesus é um caminho permanente para todos nós. Não é passageiro, é permanente. É tão permanente que os próprios espíritos, no grau de evolução no que se encontram, a própria Joana de Ângeles, o próprio Emmanuel, o próprio irmão X, Humberto Campos,
e outros, Bezerra, que fazem parte desta falange de espíritos que nos assessoram no planeta, têm dificuldade de dar um significado para o Cristo, a ponto de eles chamarem de o Rei Solar. Simples assim, a grandeza do Mestre. Então, é preciso muito que nós estudemos o Cristo, meditemos no Cristo, que é a lição imorredora, que nós possamos senti-lo e vivenciá-lo, nos tornar, como diz o apóstolo Paulo, cartas vivas do Evangelho, no testemunho da compreensão, da vivência, do sentir o Evangelho fazendo sentido em nossas vidas. E o que ele ensina? O que Jesus ensina? Tudo. Tudo que necessitamos, tudo que precisamos para sermos felizes de fato. Conseguiríamos ser felizes plenamente na Terra hoje? Efetivamente, hoje? E essa é uma pergunta que Allan Kardec faz no início da quarta parte do livro básico da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. A quarta parte vai tratar das esperanças e consolações. E ele pergunta na questão 920 justamente isso. É possível sermos felizes plenamente na Terra? Ao que os Espíritos respondem que não. Não. Lamento se frustrei alguém nessa resposta dada pelos Espíritos. Não é possível. Mas é um dever de cada um de nós sermos felizes, o quanto comporta a nossa condição espiritual hoje. Isso é um dever nosso. E como ser feliz o quanto possível? Como isso na prática? Como ser feliz o quanto possível? Vamos lá no Evangelho, porque ele é o caminho, ele é o desafio. A gente vai encontrar todas as ferramentas, todos os elementos no Evangelho para nos conduzirmos melhor na vida. O tríplice aspecto da doutrina espírita tem na base ciência e filosofia. Ciência, livro dos médiuns. Filosofia, livro dos espíritos. No vértice, o aspecto religioso, o aspecto moral do Evangelho. Então, tudo culmina, ciência e filosofia, para que o nosso comportamento se modifique, para que haja uma transformação moral, uma reforma íntima, nos ligando a Deus, nos aproximando, nos ajustando, nos harmonizando com a lei de Deus, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, e que o homem só é infeliz se afastar dessa lei de amor, de justiça e de caridade. Então, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que é fundamental nesse processo, como todos os capítulos. Fora da caridade não há ajustamento com a lei divina, não há iluminação. E ele vai dizer, fora da caridade não há salvação, que seria este o significado de ascendermos na escala espírita. E aí ele conta uma parábola. Jesus conta uma parábola. Um jovem que pergunta: mestre, o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna?
A vida eterna é a vida imortal, onde a felicidade reina plenamente, ininterruptamente para sempre. Usei aqui um exagero de expressão na linguagem, hipérbole, né? Permanente para sempre, constantemente, vida eterna. E Jesus devolve a pergunta: o que é que está escrito na lei? Ele faz o jovem pensar: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E Jesus vai dizer: faz isso e viverás. Veja como é simples. Faz isso e viverás. Mas esse jovem não se deu por satisfeito e, julgando que era um homem justo, pergunta: mas quem é o meu próximo? Como se alguém perguntasse para nós: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma história, como ele sempre fala. Tem mais de 30 parábolas. Tem mais de 30 historietas de circunstâncias do cotidiano para a gente extrair dali o sentido moral. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e foi atacado por salteadores que, o espancando, deixaram-o semi-morto na beira da estrada. Ele está contando a história para o jovem, para entender quem é meu próximo. Passou por ali um sacerdote, alguém conhecedor da palavra, e nada faz. Passou por ali um levita, que também era culto, e também nada faz. Mas passa por ali, por aquele caminho que viajava também, um samaritano, um homem de vida comum. E este homem se enche de compaixão, ele é tocado, e ele vai até este homem caído e lhe socorre, coloca azeite nas feridas, coloca no seu cavalo e leva até a hospedaria mais próxima. E deixa lá aos cuidados do hospedeiro. E disse-lhe: cuida desse homem. Quando eu voltar, se tivesse um gasto a mais das moedas que eu estou te deixando, eu vou lhe ressarcir. Esse é o samaritano. E aí Jesus devolve a pergunta para o jovem: quem te parece que foi próximo daquele homem? E o jovem responde: foi o samaritano que usou de compaixão. E Jesus diz: vai tu e faz o mesmo. Percebe? Vai tu e faz o mesmo. Então, a parábola do bom samaritano é: fora da caridade não há salvação. E tem trocentas parábolas. Do óbolo da viúva, uma parábola belíssima. Do credor incompassivo. Aí vai. Muito bem. Aí Kardec então: conhece-te a ti mesmo. Como conhecer a si mesmo? Diante das más paixões. Neste processo de conhecer a si mesmo, aí que é importante tomar o conhecimento que o Espiritismo nos traz, aprofundando os ensinos de Jesus. Então ele vai dizer assim: o Espiritismo vai dizer quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, por que sofremos e para onde vamos. Isso é um ponto importante no processo de conhecer a si mesmo. Todo mundo aqui está ciente que nós somos espíritos imortais? Ok? Não me convenceram. Vou perguntar de novo. Kardec faz 1019 questões no Livro dos Espíritos. Todos aqui estão convictos de que é um espírito imortal? Graças a Deus. Percebe? A partir daí, ainda, o Espiritismo, qual o objeto de estudo do Espiritismo? O Espiritismo vem tratar da origem do quê?
Espírito. Da natureza de quem? Do Espírito. Do destino de quem? Espírito. E das relações do Espírito com o mundo corporal. É isso que trata o Espiritismo. Fica fácil de compreender. Doutrina dos Espíritos. De onde viemos? Porque estamos aqui por onde nós vamos. Como Jesus disse, ele de passagem, nós também estamos de passagem. Faz sentido? Então, conhecer a si mesmo começa por aí. São espíritos. Imortal. Todos nós, criados por Deus, simples e ignorantes. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, nós já somos espíritos milenares. Não pensemos nós que fomos criados ontem. Não, nós já passamos pelo estágio de plano primitivo. Estamos no final de um processo, de uma era, em planos de provas e expiações que é a Terra. E estamos partindo nessa transição planetária, ó a viagem do Espírito, juntamente com os planos, para o plano de regeneração, que a Terra vai se tornar, passará para a categoria de um plano de regeneração. E aí no Sermão do Monte Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, os simples, os pacíficos, os misericordiosos, os humildes, porque estes herdarão a terra. Continuarão reencarnando na terra. Se a gente não tiver condição de continuar reencarnando na terra, ao desencarnarmos agora daqui a pouco, nós já vamos pegar uma passagem para o ônibus que vai nos conduzir para um outro plano qualquer, que não vai ser a Terra. Então, conhece-te a ti mesmo, reforma íntimo, domine as más paixões, melhore-se para ter o merecimento de continuar navegando neste barco chamado Terra. Eis que Kardec vai trabalhar as questões da escala espírita, que se baseia no grau de adiantamento de cada um de nós. Os espíritos superiores admitem 3 graus, 3 ordens da escala espírita. Primeira ordem de espíritos, espíritos puros, classe única, superioridade moral e intelectual absoluta em relação às outras ordens. Alguém aqui nessa ordem? Alguém se candidata? Graças a Deus ninguém levantou a mão. E aí ele vai, espírito de segunda ordem, que são os bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria, predominância do bem sobre o mal. Compreendem a Deus. Olha a diferença. Compreende a Deus. Alguém se habilita? Beleza. E aí vamos para os espíritos de terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Predominância da matéria sobre o espírito. Predominância do mal sobre o bem. É aí que nós estamos. E é fácil fazer um teste para nos identificarmos nessa condição. Se a resposta de vocês forem sim, nós somos espírito de terceira ordem. Se a resposta for não, nós somos espírito de segunda ordem. Preparados? Algum momento na sua vida, mesmo pelo pensamento, você julgou, tem inveja, ciúme, reclama,
é prepotente, orgulhoso, egoísta? Sim ou não? Espírito de terceira ordem. Espírito de terceira ordem reclama até do que está bom. Quando tem um sol maravilhoso, quando nós ouvimos, nossa, como está quente. Bem que Deus podia mandar uma chuvinha. E quando Ele manda, nossa, a chuva não para. Quando eu tinha cabelo, eu queria alisar, eu queria encrespar. O espírito de terceira ordem nunca está satisfeito. Se está magro, quer engordar. Se está gordinho, quer emagrecer. Se é baixinho, usa um salto 7, 12. Por quê? Né? Espírito. Predominância da matéria sobre o espírito. Bem assim. Então, vai nos dizer, o sucesso ou o insucesso espiritual depende do uso adequado do nosso livre-arbítrio, das chaves. A promessa do Cristo é atemporal, está sempre disponível para nós acessarmos. Cabe exclusivamente a nós abrir as portas do entendimento e alcançar a libertação por meio dos recursos do Evangelho. O Espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, nos ensina a fazer as melhores escolhas. O entendimento espírita orienta o que Jesus espera, que a verdade emancipe o homem, a redenção do homem. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas suas obras. E que Deus será adorado na terra em espírito. Portanto, Jesus é a porta. O Espiritismo é a chave. Jesus é a porta. O Espiritismo é a chave. É uma porta que não abre de fora para dentro. É uma porta que abre de dentro para fora. E tudo que ligares na terra também será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra também será desligado no céu. Interessante. Ligar e desligar se expressam como o mal escraviza, prende, limita, reduz, degrada, gera sofrimento no ser humano. O bem liberta, expande, dinamiza, eleva o ser. O amor, portanto, nos concede a faculdade de ligar e desligar, por meio do pensamento, de palavras e ações. Somente aquele que se liga de maneira adequada às propostas elevadas de Jesus poderá obter forças para se desligar e se desvincular das dificuldades ou dos equívocos que se jungiu no passado. Eis, então, o Mestre Divino, o grande desafio da humanidade. Tá bom? Então tá bom. Mãos à obra. Muito obrigado e que o Mestre nos abençoe. Que assim seja. Obrigado, Laércio, pelas palavras. Então agradecemos a Deus, porque Ele nos ama do jeito que somos. Agradecemos também aos Santos Espíritos que, sob a sua ordem, nos orientam
nos apoiam, nos encaminham para o bem. Obrigado pelo Evangelho, Jesus, esse manual de conduta moral que brilhe na nossa consciência a potencialidade do nosso ser, a condição necessária para a nossa felicidade. Lembremos todos, Jesus passou há mais de 2000 anos, mas a sua vibração, os seus ensinamentos estão mais presentes do que nunca. Tudo que fizermos em prol do bem, estaremos conectados com a nossa vida natural no mundo espiritual e haveremos de ter felicidade. Tudo que desconectarmos de mal também vai trazer boas condições, boas relações na nossa passagem para o mundo espiritual. Essa versão que nós nos encontramos talvez seja a nossa melhor versão, pois que o nosso espírito não nasce no momento em que o bebê vem à terra, vem à luz. O nosso espírito é imortal, carregando a bagagem de aprendizado nas experiências sucessivas que tem nos planos que a ordem e a sabedoria divina nos apresentam. Que nós possamos compreender nas nossas relações, nos nossos papéis a desenvolver, a orientação do Mestre, que desde o nascimento rebaixou-se para ser elevado, mas que experienciou todas as dificuldades humanas para nos provar que é possível vencer as dificuldades, que as provas são mais que um fortalecimento do espírito na sua jornada. Te agradecemos, Pai, e a todos nós que te aceitamos como nosso Mestre, que possamos receber a orientação, o amparo, a saúde e a iluminação de que necessitamos, para promovermos em nós mesmos, neste momento e nesta semana, o melhor de nós para com todos os nossos irmãos em uma verdadeira fraternidade. Com esse sentimento, agradecemos por mais essa oportunidade e pedimos para dar por encerrado a explanação doutrinária da noite de hoje. Que assim seja.